Olá, nós somos do Grupo PET Engenharia Elétrica do Cefet-MG, Campus Nepomuceno. Sejam bem-vindos à aula 7 do curso de Nivelamento em Matemática. Na aula de hoje, iremos tratar de logaritmos. Iremos abordar definições e propriedades de logaritmos e, ao final do conteúdo, apresentaremos alguns exercícios para ajudar na fixação da matéria. Iremos inicialmente definir o conceito de logaritmos. O estudo do logaritmo surgiu, sobretudo, como um auxílio na solução de equações exponenciais. Ele está presente também em modelos matemáticos utilizados em várias áreas. Dessa forma, definimos logaritmos da seguinte maneira: a elevado a x é igual a b. Sendo assim, x é igual a log de b na base a, onde x é o logaritmo, a é a base e b é o logaritmando, sendo b maior que zero, a maior que zero e a diferente de zero. Vamos agora tratar das propriedades imediatas dos logaritmos. A partir da definição de logaritmos, podemos compreender alguns resultados que denominamos em consequência da definição. Vamos então às propriedades. O logaritmo cujo logaritmando é igual a 1 e a base é qualquer é igual a zero. Como no exemplo, log de 1 na base a é igual a zero. Isso acontece porque qualquer fator elevado a zero é igual a 1. Utilizando o exemplo, a elevado a zero é igual a 1. O logaritmo cuja base e o logaritmando são iguais é igual a 1. Vejamos o exemplo. Log de a na base a é igual a 1. Isso acontece porque qualquer fator elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, a elevado a 1 é igual a a. Dois logaritmos são iguais numa mesma base se os logaritmandos são iguais. Como no exemplo, log de b na base a é igual a log de c na base a. Sendo assim, b é igual a c, visto que a base é a mesma. Se tratando de uma potência cuja base é a e o expoente é log de b na base a, o resultado é b. Como no exemplo, a elevado a log de b na base a é igual a b. Isso acontece porque a base da exponenciação é a e a base do logaritmo também é a. O logaritmo de base a, cujo logaritmando é uma potência também de base a, o resultado é o próprio expoente da potenciação. Vejamos um exemplo. Log de a elevado a m na base a é igual a m. Isso acontece porque a base do logaritmo é igual à base da potenciação. Vamos tratar agora de propriedades operatórias de logaritmos. Logaritmo do produto. O logaritmo do produto de dois fatores a e b em qualquer base c é igual à soma dos logaritmos de cada um desses fatores. Ou seja, log de a vezes b na base c é igual a log de a na base c mais log de b na base c. Por exemplo, log de 9 vezes 27 na base 3. Isso é igual a log de 9 na base 3 mais log de 27 na base 3, ou seja, log de 9 na base 3 é igual a 2 e log de 27 na base 3 é igual a 3. Então, 2 mais 3
é igual a 5. Logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente de dois fatores a e b em qualquer base c é igual à diferença dos logaritmos de cada um desses fatores. Sendo assim, log de a dividido por b na base c é igual a log de a na base c menos o log de b na base c. Por exemplo, log de 27 dividido por 9 na base 3. Isso é igual ao log de 27 na base 3 menos o log de 9 na base 3. Log de 27 na base 3 é 3 e o log de 9 na base 3 é 2. Sendo assim, 3 menos 2, que é igual a 1. Logaritmo da potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto entre o expoente da potência e o logaritmo cujo logaritmando é a base da potência. Ou seja, log de b elevado a c na base a. b elevado a c é a potência, onde b é a base e c é o expoente. Sendo assim, o expoente passa multiplicando o logaritmo, e o logaritmando passa a ser a própria base da potência, que era b. Sendo assim, log de b elevado a c na base a é igual a c vezes o log de b na base a. Por exemplo, log de 9 elevado a 5 na base 3. Isso é igual a 5 vezes o log de 9 na base 3. Log de 9 na base 3 é igual a 2. Então, ficamos com 5 vezes 2, que é igual a 10. Logaritmo de uma raiz. O logaritmo da raiz enésima de um número real positivo é o produto entre o inverso do índice da raiz pelo logaritmo cujo logaritmando é o radicando. Temos, então, log da raiz enésima de b na base a. Recordando das propriedades de potência, sabemos que a raiz enésima de b é a mesma coisa que b elevado a 1 sobre n. Sendo assim, basta passarmos o expoente multiplicando pelo logaritmo. Então, temos 1 sobre n vezes o log de b na base a. Por exemplo, log da raiz cúbica de 25 na base 5. A raiz cúbica de 25 é igual a 25 elevado a 1/3. Sendo assim, passamos 1/3 multiplicando pelo logaritmo. Então, temos 1/3 vezes o log de 25 na base 5. O log de 25 na base 5 é igual a 2. Sendo assim, temos 1/3 vezes 2, que é a mesma coisa que 2/3. Mudança de base. Algumas vezes, os logaritmos com bases diferentes precisam ser transformados para outra base, de forma que ela seja a mesma para ambos. Sendo assim, log de b na base a é igual a log de b na base c dividido por log de a na base c, sendo c uma base qualquer. Por exemplo, log de 5 na base 3 transformado para a base 2 fica. Então, log de 5 na base 3 é igual a log de 5 na base 2 dividido por log de 3 na base 2. Se a e b são números reais positivos e quisermos transformar log de b na base a para a base b, temos log de b na base a é igual a log de b na base b dividido por log de a na base b. Sendo assim, log de b na base b é igual a 1. Então, log de b na base a transformado para a base b simplesmente é 1 sobre log de a na base b. Por exemplo, se quisermos transformar log de 4 na base 3 em um log de base 4, ficaríamos com log de 4 na base 4, que é 1, dividido por log de 3 na base 4, restando simplesmente 1 sobre log de 3 na base 4.
Vamos agora apresentar alguns exercícios de fixação. Sugiro que pausem o vídeo após cada enunciado para tentarem resolver sozinhos. Questão 1. Se log de x na base 3 mais log de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x é. Temos então que log de x na base 3 mais log de x na base 9 é igual a 1. Vamos fazer uma alteração para que todos os elementos fiquem na mesma base. Vamos então transformar log de x na base 9 em um log de base 3. Aplicando a propriedade, log de x na base 9 é igual a log de x na base 3 dividido por log de 9 na base 3. Log de 9 na base 3 é igual a 2. Então, reescrevendo, log de x na base 9 é igual a log de x na base 3 dividido por 2. Vamos então substituir esse valor na nossa equação inicial. Teremos então log de x na base 3 mais log de x na base 3 dividido por 2 igual a 1. Resolvendo então esse cálculo, temos que 2 log de x na base 3 mais log de x na base 3 dividido por 2 é igual a 1. Sendo assim, passando 2 multiplicando, temos que 2 vezes o log de x na base 3 mais log de x na base 3 é igual a 1 vezes 2. Resolvendo então, temos 3 log de x na base 3 igual a 2. Passando 3 dividindo, temos log de x na base 3 é igual a 2 sobre 3. Sendo assim, pela definição, 3 elevado a 2 terços deve ser igual a x. Então, x é igual à raiz cúbica de 3 elevado a 2. Então, x é igual à raiz cúbica de 9. Sendo assim, a resposta é a alternativa E. Questão 2. Se log de x na base 5 é igual a 2 e log de y na base 10 é igual a 4, então log de y dividido por x na base 20 é igual a. Temos então que log de x na base 5 é igual a 2. Pela definição, 5 elevado a 2 é igual a x. Temos também que log de y na base 10 é igual a 4. Sendo assim, 10 elevado a 4 é igual a y. Podemos agora substituir os valores de x e y na expressão. Log de y dividido por x na base 20. Temos então log de 10 elevado a 4 dividido por 5 elevado ao quadrado na base 20. 10 à quarta é igual a 10.000 e 5 ao quadrado é igual a 25. Temos então log de 10.000 dividido por 25 na base 20. Resolvendo essa divisão, temos que 10.000 dividido por 25 é igual a 400. Então, temos log de 400 na base 20. 400 pode ser escrito da seguinte maneira: 20 elevado a 2. Temos, então, log de 20 elevado a 2 na base 20. Log de 20 elevado a 2 na base 20 pode ser escrito como 2 vezes o log de 20 na base 20. Sabemos que o log de 20 na base 20 é igual a 1. Sendo assim, temos 2 vezes 1. Então, o log de y dividido por x na base 20 é simplesmente igual a 2. Sendo assim, a resposta é a alternativa A. Questão 3. Resolva a inequação logarítmica. Log de x ao quadrado mais 2 na base 10 maior que log de 2x menos 1 na base 10. Vamos inicialmente verificar as condições de existência dos logaritmos. No primeiro caso, teremos x ao quadrado mais 2 maior que zero. Solucionando, temos que x ao quadrado deve ser maior que menos 2. Então, x deve ser maior que a raiz de menos 2. Sendo assim, a inequação
não possui uma solução real. No segundo caso, temos 2x menos 1 maior que zero. Sendo assim, 2x deve ser maior que 1, então x deve ser maior que 1 dividido por 2. Como os logaritmos possuem a mesma base, podemos desconsiderá-los e estabelecer a inequação apenas com os logaritmandos. Sendo assim, log de x² mais 2 na base 10 maior que log de 2x menos 1 na base 10, podemos reescrever como x² mais 2 maior que 2x menos 1. Solucionando então, temos x² menos 2x mais 2 mais 1 maior que zero. Sendo assim, x² menos 2x mais 3 deve ser maior que zero. Através da fórmula de Bhaskara, podemos determinar as raízes. Então, substituímos em delta, onde b é igual a menos 2, a é igual a 1 e c é igual a 3. Temos então que delta é igual a menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta, então, é igual a 4 menos 12. Sendo assim, delta é igual a menos 8. Como delta apresenta um valor negativo, a equação não possui raízes reais. Portanto, a inequação x² menos 2x mais 3 maior que zero também não possui o intervalo real. Pelas condições de existência, podemos concluir que a única solução possível para log de x² mais 2 na base 10 maior que log de 2x menos 1 na base 10 é x maior do que meio. E assim, chegamos ao fim da aula 7. Caso tenha surgido alguma dúvida sobre o conteúdo, deixe nos comentários que iremos responder. Muito obrigada pela sua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir as nossas redes sociais. O Grupo PET Engenharia Elétrica deseja bom estudo a todos.